Você já pensou em desistir do seu chamado? Eu quero lhe dar 3 motivos para você não fazer isso. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E o nosso assunto de hoje é exatamente sobre 3 motivos para não deixar o chamado ministerial. Mas antes da gente ir para o assunto, eu gostaria de pedir, se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. Se você já se inscreveu, indica o canal para alguém, tá bom? Dá um like e compartilha o vídeo para que outros tenham acesso. Eu gostaria de pedir, se você já pensou em fazer isso, já vem na tua cabeça esse sentimento de desistir daquilo que Deus colocou na tua mão, eu gostaria que você colocasse na descrição aí embaixo, tá bom? Porque eu acredito que se você compartilha o que você viveu, o teu testemunho vai acrescentar para a vida do outro e quem sabe nós vamos ajudar alguém a não desistir do chamado que Deus tem para ela ou para ele, tá bom? O que acontece? O chamado é algo que Deus entregou ao homem que está relacionado ao propósito que Deus tem com esse homem. O chamado ele não é aleatório, fazer qualquer coisa para Deus, como muitas pessoas pensam. Tem gente que acha que por estar fazendo qualquer coisa, está trabalhando e está cumprindo o chamado e cumprindo o propósito. Compreenda. Quando você vai cumprir um chamado, você vai fazer coisas específicas. Agora, na escola, antes de chegar ao cumprimento do chamado, você vai fazer de tudo. Quando chegar no chamado, você vai fazer coisas específicas. Antes de Eliseu ser o profeta, sucessor de Elias, Eliseu carregava a botija, Eliseu carregava a água, Eliseu servia Elias, desatava as sandálias dos pés, fazia tudo para o profeta. Mas depois que ele começou a exercer o chamado, aí ele já não fazia mais isso, tá? As coisas mudaram, ele poderia servir outro profeta em outro lugar, fazer, mas havia chegado o momento dele exercer o chamado. E nós precisamos identificar isso para não sermos achados pensando que chegou a hora de cumprir o chamado, sendo que eu ainda estou na escola. Então, o chamado está relacionado ao propósito, e o propósito fala daquilo para o qual eu existo. O propósito fala daquilo para o qual eu vim a esse mundo, compreende? Se você desiste do chamado, você pode estar desistindo do teu propósito de vida, tá? Entenda que o chamado que eu estou falando não é especificamente fazer coisas aleatórias para Deus. Não, o chamado é algo específico de Deus para a sua vida. Por isso que quem cumpre o chamado se realiza. É necessário que eu compreenda se eu de fato estou cumprindo o chamado. Se você está se sentindo desgastado, oprimido, desistido, querendo abandonar tudo, verifique se é o chamado de fato que Deus colocou na tua mão. Verifica isso. Porque chamado realiza, chamado traz alegria. Eu não posso estar vivendo algo que não é aquilo que Deus proporcionou para mim e está na maior alegria, satisfação e realização, porque não faz parte do propósito que Deus tem para a minha vida. Então é necessário, em primeiro lugar, que eu veja isso, para depois pensar em qualquer outra coisa, tá bom? Eu vi que eu não estou alinhado ao propósito de Deus para cumprir o chamado, então eu volto e vou buscar me alinhar para que isso aconteça de uma forma para que isso aconteça da forma como Deus programou, porque é tão difícil a pessoa passar a vida toda dela fazendo algo e no final ela descobrir que não é aquilo que ela foi chamada para fazer. Isso é muito triste. Por isso que a melhor coisa a se fazer é você primeiro verificar, tá bom? Todo chamado, ele vai arder no seu coração. Ele vai te trazer satisfação e alegria. Então verifica essa parte para depois você poder sair e cumprir o que Deus colocou na tua mão. Então, baseado nisso, eu quero te dar 3 motivos para você não desistir desse chamado. O primeiro, ele faz parte do propósito de Deus para a sua vida. O chamado, como eu disse aqui no início, ele está interligado com o que Deus tem para você, como propósito de vida. Então, se você desiste do teu chamado, você desiste da tua vida.
do propósito da tua existência. Eu não posso abandonar o propósito da minha existência por causa de um problema, uma dificuldade, uma situação adversa. Existe um grande problema com relação ao cumprimento do chamado. Muitas pessoas não passaram pelo que tiveram que passar e assumiram a responsabilidade do chamado. E hoje estão sentindo na pele a dificuldade por não terem sido trabalhadas lá atrás. Isso tem causado dor, angústia, tristeza, porque não estavam preparadas para aquilo. Moisés passou 40 anos para poder ser dirigido por Deus ao Egito. Ele não já chegou num dia e foi no outro cumprir o que Deus tinha para ele. Isso não aconteceu. Ele passou 40 anos sendo preparado. A melhor coisa é você ser preparado para cumprir o seu chamado, cumprindo o propósito de Deus pelo qual você existe. Tá? Se eu não compreender isso, eu vou querer fazer coisas para Deus, para tentar tirar esse fardo que, entre aspas, o chamado me ocasiona. Eu sinto um fardo porque eu preciso fazer coisas para Deus, para que eu fique tranquilo. Isso não é chamado, isso é fardo, o nome disso, tá? Chamado traz alegria, satisfação. E você não precisa fazer coisas para mostrar para Deus que você está trabalhando. Não é uma empresa que você assinou a carteira e tem que estar lá sendo visto por alguém fazendo alguma coisa. Deus não trabalha assim, viu? Deus trabalha com obediência. E muitas vezes Deus quer que você fique dentro da sua casa, com a sua família, cuidando da sua família, trabalhando o caráter dos seus, para que Cristo seja manifesto na vida deles. Por isso que é importante você estar dentro do propósito. Em segundo lugar, ele está relacionado com o próximo. Chamado sempre vai estar relacionado com o próximo. Por quê? O chamado que Deus nos dá é para servir o outro. E eu vou ser trabalhado quando estou servindo o outro, quando eu estou me dedicando ao outro. Eu vou ser trabalhado por Deus. Eu vou passar por um processo de aperfeiçoamento nessa experiência de servir ao outro. Não existe chamado onde eu só me sirvo e as pessoas me servem. Por isso que essas pessoas são arrogantes e prepotentes. Quem não serve ninguém, preste atenção, não passa por um processo de mudança. A mudança que ocorre nas nossas vidas sempre está relacionado ao nosso próximo. Sempre. Você é aperfeiçoado para ter mais paciência, para amar mais, para agir de conformidade com a palavra, para se dedicar mais no reino de Deus. Então você é aperfeiçoado para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então você viu que é importante eu me tornar sensível à direção e à voz de Deus para que eu cumpra o meu propósito, o meu chamado. Em terceiro lugar, é por meio do chamado que nós mostramos que amamos a Deus. Jesus, certa feita, se aproximou de Pedro após a ressurreição e ele faz a seguinte pergunta: Pedro, tu me ama? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta pela segunda vez: tu me ama? E Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez: Senhor, Pedro, tu me ama? E Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E chora, se derrama, se quebranta ali. E o que eu acho interessante é que Jesus está perguntando para Pedro se Pedro o ama, e ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Essa responsabilidade Jesus colocou na mão de Pedro, dizendo o seguinte: se você me ama, você vai cumprir o propósito que eu tenho para a sua vida. Trazendo isso como aplicação para a nossa vida. Se nós amamos a Deus, nós vamos cumprir o propósito que Ele nos deu. Nós vamos realizar o chamado que Ele colocou nas nossas mãos. Se você diz que ama a Deus, se dedique ao propósito que Ele te chamou. E esse amor será confirmado com as suas ações. Diante de Deus, amar é agir.
não se ama de palavras, se ama de ações. Então, se eu quero mostrar que eu amo a Deus, eu vou cumprir o propósito que Ele tem para mim, porque esse propósito está relacionado ao próximo. Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso, que Deus lhe abençoe, não desista do seu chamado, cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. E até o próximo vídeo.